Prosseguindo no estudo de história das religiões, estamos estudando o hinduísmo. Agora vamos ao item 2 do material didático, a mensagem do hinduísmo. O homem deve se conformar com sua condição para alcançar uma vida melhor na próxima encarnação. Bom, aqui nós veremos essa questão da condição, porque o hinduísmo dizia que você tem que se conformar com a sua condição. Porque o hinduísmo, ele seguia aquela religião de Babel, a religião do horóscopo, a religião que diz que o nosso destino foi escrito pelos deuses, que nós temos que aceitar, que nós não podemos ir contra o que os deuses determinaram. Tá bom? O hinduísmo, ele chama isso de sistema de castas. Então ele diz, uns Deus colocou como uma casta superior para governar, né, sobre os outros, para ser o senhor deles, e outros Deus colocou para servir. Esses que vão servir, eles serão pobres, e aqueles que serão servidos serão ricos. Tudo isso, na crença hindu, está determinado pelos deuses, ou seja, está predestinado pelos deuses, tá ok? E então a pessoa deve aceitar essa condição, ok? E quem sabe numa outra encarnação a pessoa vai ser predestinada pelos deuses a ser um senhor, tá bom? E não um servo. Isso é o que eles acreditam, né? E é a mesma doutrina que os católicos pregam, a doutrina da predestinação. A Babilônia apocalíptica, ela adotou essa religião da Torre de Babel, a religião de Nimrod e Semíramis, tanto que Maria, ela substituiu a figura de Semíramis. Então eles mantêm a pessoa, vamos dizer, na condição. Lá na Índia, interessante que essa doutrina foi proibida na Índia. Aqui no Brasil está entrando até nas Assembleias de Deus, né? A doutrina de que os deuses determinam tudo, a doutrina que diz que o seu destino está escrito. Mas essa doutrina é pagã, e na Índia ela foi proibida. Por quê? Porque, vamos dizer, seguindo a vida normal, aconteceu lá de pessoas que eram de castas inferiores, e essas castas, eles diziam, os deuses determinaram que vocês devem ficar assim, vocês devem aceitar essa condição. Mas o que aconteceu? Aconteceu que algumas dessas pessoas começaram a subir na vida e até alcançaram posições no governo de destaque, alcançaram a posição de liderança, e que, no entender deles, invalida essa doutrina das castas, essa doutrina de que os deuses determinam tudo. Então, o que eles fizeram? Eles criaram leis para proibir isso, porque eles viam que essa doutrina ela era usada para a opressão. Não? Tanto como diz aqui, o homem deve se conformar com a sua condição. Nesse caso, se os deuses determinaram que você seja servo, você deve se conformar com essa condição. Se os deuses determinaram que você deve sofrer, você deve se conformar com essa condição, porque você tem que fazer o seguinte, você tem que entrar em meditação para você entender a vontade de Deus, né? E o próprio Buda, ele é um modelo, né, para os hinduístas também, porque ele é aquela pessoa que ele escolheu sofrer, ele escolheu a pobreza. A única coisa que os budistas deveriam pensar é na incoerência de Buda, ok? Buda escolheu sofrer, mas eles acreditam que ele foi predestinado pelos deuses a ser servido, ok? E ele deveria ter, então, se conformado com essa condição. Mas ele resolveu sair da casta dos ricos, né, para a casta dos pobres, ok?
Lembrando que ele era um príncipe, né? Bom, prosseguindo. Eles ensinam que o homem deve se conectar com o universo e com a energia cósmica, seguindo as leis da natureza e nunca ir contra elas. Bom, por que eles falam isso? Porque essa religião, ela acredita que os deuses estão na natureza. Por exemplo, Baal, a crença de Baal, quando ocorria uma tempestade e relampejava, Baal, da crença deles, estava falando. Baal estava irado, estava revoltado. Então aquilo era Baal falando. Na crença de Babel, a natureza, ok? Ela tem leis e ela sustenta os homens, ok? Lembre-se que a palavra Baal, que é a natureza, Baal significa provedor, ou senhor, ou ainda esposo. Mas Baal, ele era o provedor. Então os israelitas, por exemplo, eles se deparam com essa religião. E eles tinham sempre que optar entre crer em Deus, que era o seu provedor, ou acreditar na natureza. Acreditar na natureza, na chuva, a chuva, na crença deles, era enviada por Baal. Porque Baal era a natureza, né, que estava operando em favor deles. Então, eles acreditam que você tem que se conectar com o universo, com a energia cósmica. Por quê? Porque na crença deles os deuses estavam no universo. Os deuses eram as estrelas. Okay? E naquela época, lembrando também que eles chamavam de estrela toda a luz que estava no céu. Então, por exemplo, Júpiter para eles era um grande deus, era uma estrela grande. Mas só que hoje nós sabemos que Júpiter sequer é estrela e comparado com as estrelas ele é muito pequeno, ok? Mas como é uma luz aqui próxima da Terra, na verdade Júpiter nem tem luz e ele reflete a luz do Sol, ok? Então essa crença, ela acreditava nisso, que as estrelas eram deuses e que eles determinam o destino do homem. Se você se conectar com o universo, se conectar com as estrelas, você estaria se conectando com os deuses. Ok? Bom, prosseguindo. Eles defendem a yoga como o melhor caminho para o Dharma. Lembre-se que o Dharma é aquela lei, né? Tá certo? Que o homem está ligado para que ele possa alcançar o caminho para a verdade superior, como eles chamam, né? É uma lei natural. Essa lei natural, ela está estabelecida. Você não pode ir contra ela. Os católicos pregam essa doutrina da predestinação, dizendo que também é como um dharma, né? Ou seja, nós estaríamos todos presos a esse sistema que já está todo programado. Tudo que aconteceria seria determinado pelos deuses, né? E no caso, os católicos só transformaram na crença dizendo que estaria determinadas por Deus, por um único Deus. Mas eles traíram do paganismo essa doutrina, né? Não existe dúvida, ok? Então a yoga, que muitos pensam ser assim, algo comum, né? Apenas algo para relaxar a pessoa, na verdade a yoga, ela é uma crença hindu, então é uma crença espírita, porque o hinduísmo ele segue o espiritismo. O espiritismo significa toda aquela crença que acredita que os espíritos precisam de várias encarnações para eles se aperfeiçoarem, ok? E a yoga, eles colocam como um caminho. Você vai ficar meditando, você deve esvaziar a sua mente. Essa é uma das essências da yoga, né? Ok? Esvaziar a mente. E esse negócio de esvaziar a mente, isso é muito estranho. Ou seja, as pessoas não devem se aproximar do hinduísmo
ou mesmo do budismo, pensando que está se aproximando de uma filosofia apenas. Não, o budismo é uma religião. Ele defende a reencarnação que ele herdou do hinduísmo, porque o hinduísmo é mais antigo, tá ok?